Porque no dia em que eu deixar de pregar a verdade por medo de perder um acesso, eu já perdi a verdade, cara. E a verdade vale mais do que qualquer acesso. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cast, sobre mentalidade, fé e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos pro vídeo. Eu vou começar com a pergunta do Ricardo. Como vê a tendência de alguns líderes evangélicos que se afastam de posicionamentos firmes sobre questões políticas e sociais? Eu acho que omissão é uma posição, primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que se a gente se tornar neutro a ponto de ser insalubre, o evangelho já fala sobre isso, né? A gente é como um sal que não salga. O destino que tem pra gente é ser lançado por terra e as pessoas pisarem em cima, né? A Bíblia fala sobre isso quando fala que a gente tem que ser um sal da terra e luz do mundo. Agora, o porquê disso? Eu acho que tem muita voz profética sendo calada por conta de algoritmo, né? A gente que prefere ter uma posição sempre neutra para não perder convite, acesso ou engajamento. E estão tendo sucesso, alguns deles estão tendo sucesso. O engajamento tem aumentado, os convites têm aumentado, mas tem uma prestação de contas que vai além do nosso público ou do algoritmo, né? A gente vai precisar prestar contas. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu acho que, falando sobre esses pontos, que vale a pena a gente pontuar antes de eu entrar nisso, agora a gente tem que entender que a gente foi chamado para apontar o caminho, não o pecado. E nem sempre tem sabedoria quando a gente quer ser o acusador ou o dono da verdade. Eu acho que a gente está talvez numa transição de gerações, uma geração passada que apontou coisas demais e talvez perdeu alguns acessos. A gente está lidando com uma geração nova que não quer perder acesso nenhum e por medo de cancelamento prefere se tornar insalubre. Eu acho que esse é o nosso desafio. Deus, me dá a sabedoria para ter a palavra certa na hora certa, para ser como uma garça que caminha pela lama, mas não suja as patas, para poder estar na mesa dos príncipes, mas não me embriagar com os manjares, para poder ter acesso a lugares altos, mas não negociar o meu ministério com aquilo que é conveniente. Isso é um desafio. Eu tenho lutado, cara, com muito temor e zelo para tentar me manter nesse lugar, porque é o que eu falei no início do nosso conversa, né? Não é sobre como começa, é sobre como termina. Então eu tenho acesso hoje a muitas instâncias de políticos, eu tenho acesso a muitas mesas de empresários, eu tenho acesso a muitos backstage de artistas, mas você não vê isso afetando o que eu prego, o que eu penso, como eu me posiciono, porque no dia em que eu deixar de pregar a verdade por medo de perder um acesso, eu já perdi a verdade, cara, e a verdade vale mais do que qualquer acesso. Então eu acho que é sobre isso, cara. Agora, só um parênteses, uma das coisas que mais tem roubado a autoridade da igreja é o comportamento da própria igreja. Sim. Cara, o que tem de hater hoje falando em nome de Jesus e na verdade sendo mais pedra de tropeço e gerando dissensão do que... Dentro da igreja? Cara, se você for pegar... vou dar um exemplo. Se eu tô hoje num jantar de aniversário de um jogador de futebol ou de algum cantor secular, ninguém sabe o backstage e a relação que eu tenho com esse cara. Ninguém sabe se esse cara liga de madrugada chorando, pedindo oração, se esse cara tá tendo um encontro com Jesus, se ele tá vivendo um processo, se esse cara tá em crise porque talvez tá até pensando em abrir mão da carreira para poder se envolver com Jesus. Ninguém sabe desse backstage e não precisa saber, porque isso é uma relação dele com Deus. Agora, se eu tô num jantar desse cara e oro por ele, o que você vai ver de crente nos comentários dizendo, é absurdo. Pô, você diz que é pastor, mas tá nesse tipo de lugar. E, mano, de todo tipo de comentário. Quando eu olho isso, eu entendo por que a igreja perdeu tanto acesso. Porque em vários momentos, quando o mundo se abriu e esperou de nós uma palavra de graça, teve de nós o pior que a religião pode oferecer. O que tem de pior que a religião pode oferecer? Cara, justiça própria. É eu me considerar superior ao outro, é eu ter um nível de medição de santidade do outro. Agora, o que de melhor a graça pode oferecer? Cara, eu não posso te julgar. Então eu vou estabelecer uma torre alta, porque a melhor denúncia que eu posso fazer é estabelecer uma torre reta. A torre reta, Vilela, denuncia uma torre torta. A santidade denuncia falta de santidade. Uma boa paternidade denuncia falta de paternidade. Alguém que governa bem a sua casa denuncia quem não está governando. É esse o chamado que a gente recebeu como igreja. Deus não me chamou para ser um inquisitor, apontar o dedo na cara de ninguém. Agora, quando eu me posiciono sobre o que a palavra de Deus diz, cara, é automaticamente denunciado o que está fora da palavra, o que não aponta para Deus, o que não faz sentido. Então eu acho que é para esse lugar que a gente precisa ir. O Antônio, ele perguntou aqui o seguinte: como viver em santidade em um mundo relativista e manter a fidelidade aos princípios bíblicos? Cara, o mundo sempre foi relativista, né? Sodoma e Gomorra não aconteceu em 2012, né?
Sodoma e Gomorra aconteceu há muito tempo atrás. A gente olha para a história de Jesus, já tinham prostitutas na época de Jesus. Tinham hipócritas na época de Jesus. Tinham mestres da lei e fariseus. Tinha comércio dentro da igreja no tempo de Jesus. Então, o que a gente precisa entender? Os desafios que a gente enfrenta hoje, Jesus enfrentou numa escala diferente, talvez, mas os mesmos desafios. Os mesmos desafios. Então, como Jesus se portou? A Bíblia fala que ele é a expressão do Pai, a expressão exata. Tudo que eu preciso entender a respeito de Deus, eu preciso olhar para Jesus. Vilela, pega isso aqui. Tudo que eu penso sobre Deus que eu não encontro Jesus é um pensamento equivocado que eu tenho sobre quem Deus é. Então eu acho que Deus é alguém que está esperando ver o meu erro para me punir. Aí eu olho para Jesus, ele encontra uma mulher adúltera, se abaixa ao lugar que ela está e leva ela para o lugar que ele está. Aí ele olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, eu quero jantar na tua casa hoje. Cara, então peraí. Quem é Jesus? Jesus é a expressão da graça. Jesus é a misericórdia de Deus. Jesus é, e eu vou botar entre duas aspas usando licença poética, Jesus é a segunda chance de Deus. Então, ele é a expressão exata. Agora, como que ele se porta? Ele está nesse lugar, mas esse lugar não afeta quem ele é. Ele recebe Judas com um beijo, tinha acabado de traí-lo. Não só e aí ele fala afeta, como ele afeta o lugar. Esse é o ponto. Judas acaba de trair Jesus e vem dar um beijo nele. Como é que Jesus recebe ele? Amigo. Com um beijo você vende o filho do homem. Ou seja, a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Se fosse eu... O cara vem na maldade. Irmão, Pedro, tua espada tá aí? Acabou de me vender, Pedro. Esquece. Não, Judas não se enfocaria. Pedro teria degolado ele, decepado a cabeça dele. Agora, como é que Jesus fala, amigo? Com um beijo você trai o filho do homem. Na mesa ele fala, Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer. Então, nem a traição de Judas afeta o caráter de Jesus. Então, como que a gente se porta no meio de um mundo relativo? Não sendo relativo. O desafio desse tempo moderno que a gente está vivendo tudo está sendo relativizado. A fé é relativa, o gênero é relativo. Ó, eu não vou dar um nome pro meu filho nem masculino nem feminino, eu vou dar um número neutro. Porque quando ele crescer, ele escolhe o sexo que ele tem. Não, irmão, já foi escolhido pelo Criador. Só você abrir a fralda dele e você vai ver qual o sexo que foi escolhido. Agora, quando ele crescer, se ele quiser mudar de sexo, aí é uma liberdade do seu filho. Agora, que foi estabelecido um sexo, tá no cromossoma, é genético. Então, a gente precisa entender que, por mais que as coisas estejam sendo relativizadas, existem princípios absolutos e leis absolutas que elas não são relativizáveis. Você pega, por exemplo, Zygmunt Bauman, que é um dos maiores sociólogos dos tempos modernos, ele fala sobre sociedades líquidas. Ele fala que a gente está vivendo um tempo em que tudo que era estabelecido foi liquefeito. Então, relações que eram para durar para sempre duram muito pouco. Alianças que eram para durar para sempre duram muito pouco. Bom, se a nossa geração está relativizando tudo, como a gente acredita que não vai relativizar fé, conduta, relação com Deus? Esse é o desafio dos tempos modernos. Agora, por mais que os tempos sejam modernos, os princípios do reino permanecem os mesmos. Você pode querer modernizar, você pode querer relativizar, Deus continua absoluto. O reino dele não muda. Não é relativo. Nunca foi. A Rosana perguntou aqui o seguinte, a igreja vê o evento Vira Brasil 2025 como uma forma de promover a espiritualidade, a mensagem do evangelho, ou acredita que eventos de grande escala, com ingressos elevados, podem contribuir para a comercialização da fé e criar um ambiente excludente, como apontam alguns teólogos e líderes religiosos? Qual que é o ambiente excludente? Eu já tentei embarcar num voo e sentar na business sem ter pago a business, eu não consegui. Não significa companhia aérea excludente. Aquele voo ele só é possível comercialmente falando porque alguém paga um ticket para que o combustível seja colocado, o piloto seja contratado, o pouso seja realizado, enfim. No caso desse evento especificamente, a gente precisa pagar um estádio, geradores, a gente precisa lidar com logística. Se a gente for abrir o balancete, não só não dá lucro, como a gente, como igreja, está absorvendo um grande prejuízo para a realização do evento acontecer. Agora, eu não posso mentir se eu te disser que não tem muita gente comercializando a fé. Existem mercadores da fé, como existiu na época de Jesus. E o fato de passar no SBT também, gratuitamente para todo mundo, é uma forma de você pulverizar. Não, sem dúvida. Agora, qual que é o ponto, Vilela? Você vai em todos os cultos que eu ministro em Alphaville, Lagoa em Alphaville, todos eles são gratuitos. Você vai assistir minha pregação no YouTube, todas elas são gratuitas. Você está assistindo esse podcast, você não pagou nada para ouvir. Verdade. Em todo o tempo, eu prego o evangelho o tempo inteiro. Eu fiz uma cruzada de milagres em 2022, a gente tocou mais de 70 mil pessoas, teve mais de 4 milhões de reais de custo e ela foi gratuita para todo mundo que estava lá. Não foi gratuita para mim, mas foi gratuita para quem recebeu. Como que ela foi viável, possível? Com patrocinadores, com gente que falou, cara, eu acredito no que você carrega. Aqui é gratuito pessoal, mas tem um custo para fazer. Pois é. Agora,
qual que é o nosso desafio? Quando envolve bilheteria e custo, eu sei que é normal muita gente ficar ferida com isso, né? A gente tem ingressos que começam em R$50. A meia custa R$25. É mais barato do que qualquer partida de futebol. O meu ponto é, eu acho que também tem muita hipocrisia envolvida em muito comentário. Tem muita gente comentando que paga 4 vezes mais do que isso para assistir uma partida de futebol, mas não investiria 1/4 disso para poder estar com a família no evento de 8 horas, sendo ministrado ininterruptamente por convidados que vêm desde a Califórnia até, sei lá, de outro estado do Brasil. Então o que a gente precisa analisar? Será que de fato o meu comentário é por um zelo? Ou será que eu só quero fazer parte do time que reclama de qualquer coisa grandiosa que a igreja faz? Porque assim, tem gente que vai reclamar, por que precisa ser no estádio? Por que precisa ser tão grande? E a minha pergunta é, por que não? Por que o Coldplay pode fazer algo grandioso e a Igreja de Jesus não? Por que grandes bandas internacionais podem fazer algo que reúne 50 mil pessoas? Virada na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista. Pois é, eu acho que isso tem a ver com, em parte, com a teologia da libertação, que afetou muito a teologia na América Latina e que afeta até hoje a forma como a gente pensa o evangelho, que a gente acha que tudo que é de Deus precisa ser pequeno e pobre. E daí vem voto de pobreza e uma série de nuances que discorrem disso. Em parte tem a ver com a mentalidade colonizada também, né? Você pega na América, a mentalidade americana fala de grandeza, fala de conquista, fala de estabelecer coisas que são fora do comum. Você pega a nossa mentalidade, tem muita gente que acha que a igreja precisa estar sempre em falta, você precisa, né, ter um auditório feio, você precisa ter uma igreja pequena. Cara, eu acredito que o que expressa o caráter de Deus é sempre algo excelente, é grandioso. Eu vejo isso na Arca da Aliança, que foi confeccionada por uma direção de Deus. Eu vejo isso no Templo de Salomão, que foi desenhado e revelado por alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu vejo isso no Jardim do Éden, que foi algo criado pela própria mão de Deus. Eu vejo isso na criação, cara. 6º dia o homem foi criado. E tem tanta cor na íris do olho de cada um que está aqui, tem tantos detalhes que a gente ainda desconhece dentro da criação. Então você pega um Deus que ele é tão rico em detalhes em tudo que faz, eu não consigo acreditar que ele espera da criação algo que seja preto e branco ou pequeno. O Felipe perguntou aqui o seguinte, o senhor já declarou que a igreja não deve ser uma plataforma de palestras motivacionais, mas de transformação espiritual. Qual é a diferença entre um culto que motiva e um culto que realmente transforma? Como a igreja pode ser mais relevante nesse sentido? Cara, a diferença é onde está fundamentado o que você fala. Se eu falar, por exemplo, sobre o que a palavra fala, a palavra ela vai te motivar. Mas qual que é a base fundamental? A palavra, o próprio Cristo. Agora, se eu quiser falar sobre 3 passos para, e eu quiser ministrar sobre algo que eu penso, aí não é mais o que Deus fala, aí é o que eu acho. Tem muita gente que tem substituído no púlpito aquilo que Deus fala para começar a pregar aquilo que ele pensa. E aí quando eu começo a esvaziar o meu púlpito de palavras de Deus e começo a colocar opinião, já não é mais uma pregação do evangelho, aí já é mais uma palestra motivacional. Então, nem toda pregação, nem toda palestra motivacional vai carregar a palavra de Deus, mas toda palavra de Deus vai te motivar. Aí tem a última aqui do Edson, ele falou o seguinte, o senhor já comentou sobre o impacto das doutrinas progressistas na sociedade. Qual seria a abordagem correta da igreja diante do que o senhor chama de agenda do inferno? Acho que eu falei sobre isso na última vinda aqui. Falei sobre isso ainda há pouco, teologia da libertação e coisas do tipo. Cara, a agenda progressista ela vai sempre tentar relativizar, como a gente falou ainda há pouco, e ela vai tentar normalizar, e ela vai tentar defender uma ideia plural. Todos os caminhos levam a Deus. Não, biblicamente todos os caminhos levam para o inferno. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Essa pluralidade de que todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus, eu tô falando a partir de uma análise bíblica, se a gente for usar a Bíblia como a base fundamental do que a gente tá falando aqui, tá? Não acredita na Bíblia, que eu tô falando aqui não faz sentido nenhum, porque você nem vai discutir teologia, ou teologia progressista. Mas se você acredita que a Bíblia é uma verdade absoluta, cara, a gente precisa entender que existem princípios fundamentais que eles não são relativizáveis. Mas qual que é a agenda global? Qual que é a agenda moderna? Qual que é a agenda progressista? O seu gênero você define, o seu sexo você escolhe. Todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus. A Bíblia não fala que todos somos filhos de Deus, a Bíblia fala que todos somos criação de Deus, criaturas de Deus. Faça tudo o que quiser, pois é tudo permitido. A própria palavra fala, cara, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas saiba que as suas escolhas elas têm uma consequência. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear,
certamente colherá. Tem muita gente que justifica falando, mas Deus não andava com prostituta, não andava com ladrão. Você andar com uma não significa você se tornar uma. Você andar com uma não significa você não afetá-la a ponto de dar um destino diferente do que o que ela tem hoje. Porque eu até falei sobre isso na última vez que eu vim aqui. Deus, ele te ama do jeito que você é. É uma mentira que muita gente tem vendido. Cara, Deus te ama do jeito que você é. Não, Deus chama apesar do jeito que você está. Então você pode estar sujo, você pode estar perdido. Ele te ama apesar do jeito que você está. O que a Bíblia fala? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o teu estado. Aí qual que é o teu destino a partir desse convite? E eu vos aliviarei. Lança sobre mim toda a tua ansiedade. Você vem ansioso. E qual que é o destino? Porque eu tenho cuidado de você. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Preciso entender. O evangelho, ele é tão cheio de graça a ponto de Deus te receber do jeito que você tá. Mas ele te ama tanto a ponto de não deixar você permanecer como você chegou. Eu cheguei quebrado, mas eu não tô quebrado. Eu cheguei perdido, mas eu não tô mais perdido. Eu cheguei cego, mas eu tô enxergando. Eu cheguei vazio, mas eu tô cheio, irmão. Então, o André que chega com 17 anos é completamente diferente do André que vai fazer em fevereiro agora 37. Então, a gente precisa entender que o fato de Deus me receber como eu estou não significa que ele concorde com as práticas que eu tenho. Você pega a mulher que foi pega em adultério, a direção que Deus dá é agora vai e não peca mais. E a gente precisa entender que tem uma diferença entre como a gente chega e como a gente vai. Tem uma diferença entre o vinde e o ide. O vinde vem do jeito que você tá. O ide é agora vai e prega o que você ouviu. E faz discípulos e batiza no meu nome. Então, eu acho que é sobre isso que a gente precisa entender, que é uma linha muito tênue entre Deus te receber e Deus te aceitar. Que você usasse esses minutos finais para falar com quem está agora angustiado, perdido, sem direção. Fala com essa pessoa que esse corte, esse pedaço do vídeo vai cair para ela, eu tenho certeza. Meu sogro, ele falava uma coisa que é simples demais, mas faz muito sentido. Quanto pior, melhor para Deus fazer. Eu já tive um momento que se não fosse a mão de Deus, eu não conseguiria sair do lugar que eu estava. Em todos esses momentos eu vi a mão dele me encontrar lá. Eu vi na minha esposa bipolar, quando estava grávida. Eu vi no meu leito de hospital, quando eu estava no CTI usando fralda. Eu vi quando homens fortes tentaram calar minha voz e tirar meu ministério. Eu vi, cara, em todos esses momentos. Não tinha para onde ir e o que fazer. E sempre me ajudou a ter esse entendimento. Quanto pior, melhor para Deus fazer. Porque eu preciso entender que tem coisas que eu posso fazer e que Deus espera que eu faça. Só eu posso fechar os meus olhos e orar. Ele não vai fazer isso por mim. Só eu posso cuidar dos meus filhos. Ele espera que eu faça isso. Não é ele que vai cuidar dos meus filhos por mim. Só eu posso governar a minha casa. É isso que Deus espera. Ele não vai governar por mim. Agora, quando eu faço o que eu preciso fazer, Deus começa a fazer aquilo que só um Deus poderia fazer. Então, quando eu governo, Deus abre portas de milagre, libera favor financeiro, as comportas dos céus se abrem. Quando eu oro, a Bíblia fala que um coração quebrantado ele não rejeita, ele responde. A Bíblia fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Quando eu me aproximo, Tiago fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Então, eu acho que um bom conselho, Vilela, é eu entender que o primeiro passo é o mais importante, porque é o passo que só eu posso dar. Os próximos passos é o próprio Deus quem vai dar comigo. Então é ele que caminha com você no vale de sombra e morte, é ele quem prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, é ele quem aumenta a quantidade de dias para aqueles que honram pai e mãe, é ele quem dá a semente ao que semeia, é ele quem te livra nas suas batalhas. Então, um bom conselho para você começar o melhor ano da tua vida é você se aproximar do único que pode mudar a tua história. Comigo alguns anos atrás, André, só eu posso preencher o teu vazio, porque só eu sei o que está faltando quando eu te vejo em cacos. Eu te vi completo no princípio. Você pega, por exemplo, o Vilela, você pega uma arte abstrata aqui, e aí eu vou entrar e vou falar, cara, lindo, mano. Eu nunca vi uma outra versão além da primeira. Mas o artista vai falar, não, tá faltando uma parte. Por que você acha que tá faltando? Porque fui eu quem fiz. Quando Deus olha pra gente, ele sabe os vazios que a gente carrega, porque quando ele fez a gente, não tinha vazio nenhum. É. Então só quem te fez completo sabe o que tá faltando quando te vê em cacos. Então, cara, não tem ninguém melhor pra você se abrir do que quem te amou primeiro, te viu primeiro, te estabeleceu quando nada existia. Então a Bíblia fala, e esse é o convite que eu quero te fazer, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.